Que legal ter você por aqui. Nós estamos aproveitando mais uma oportunidade que o Pai está nos concedendo para nós estarmos comentando mais uma lição Betel dessa revista que nós estamos estudando sobre o Gênesis, e nós estamos na lição 2 já. Quero louvar a Deus por sua vida, por sua companhia, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. O tema da lição 2 é a criação revelando a glória de Deus. Eu sou o Aguinaldo, nós estamos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Glória! Vamos lá, porque o ensino é algo extremamente relevante e a igreja não pode abrir mão do ensino. O texto áureo diz que "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou." Gênesis 1:27. O ser humano, deixa eu ver a hora aqui, o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da sua vida. Os objetivos dessa lição é apresentar a origem e o propósito da criação, destacar as amostras da glória de Deus no homem e falar sobre a restituição, o propósito do propósito original. Texto de referência a gente não usa lermos para poder nós ganharmos tempo nesse resumo, que é mais ou menos aí 30 minutos. Então nós vamos só citar que é Gênesis capítulo 1, verso 26, 28 e 30. Eu quero aproveitar e deixar aqui a palavra de Deus, glória, aberta para a gente poder utilizar dentro da necessidade. Vamos lá então. A introdução vai dizer que na lição anterior vimos como a queda colocou a humanidade em oposição a Deus e sujeita ao seu justo juízo. E nesta lição veremos o propósito de Deus ao criar todas as coisas e a relevância do ser humano viver segundo este propósito. E aí nós temos no tópico 1, origem e propósito. Qual a origem e o propósito de tudo? O mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. A origem está em Deus e o propósito está na sua glória. Este propósito é o tema central das Escrituras e da vida. Aí nós temos Isaías 43, 21 e no Romanos capítulo 11, verso 36. Podia até utilizar aqui, mas para nós ganharmos tempo, nós vamos pedir que você não deixe de ler, tá? Criados por um Deus glorioso. A Bíblia não começa falando do homem. Ela começa falando de Deus e da glória dos seus atributos. Aí eu quero ler um texto então aqui para a gente poder falar sobre esse tópico 1, subtópico 1, que é o Salmos de número 115, verso 1, que diz assim: "Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória." Então Deus abre o livro de Gênesis falando dele. A Bíblia não começa falando do homem, a Bíblia começa falando de Deus. Deus em primeiro lugar, Deus no centro, Deus acima de tudo, Deus dono de tudo. Então sempre Deus. Isso quer dizer também que o homem, ele é um instrumento utilizado por Deus. Deus, ele conta com o homem
na tarefa, na execução da tarefa delegada por Deus, mas Deus não precisa do homem. É importante que a gente tenha isso em mente, porque a gente ouve muitas pessoas falarem que Deus precisa de nós. Não, Deus não precisa de maneira alguma da gente. Então a Bíblia começa falando de Deus, e toda a honra, toda a glória seja dada a esse Deus. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Do nada, os céus e a terra. E esses céus e a terra, ele colocou o homem na terra para que governasse e dominasse sobre ela. O tópico 1, subtópico 2 diz: criados para um propósito glorioso. Quando entendemos isso, nós encontramos o propósito glorioso da nossa existência: tornar o Deus glorioso conhecido por todas as pessoas. Qual é o propósito glorioso de Deus criar o homem? É fazer que o homem manifesta em si a grandeza de Deus, manifesta em si a glória de Deus. O homem é a obra-prima da criação de Deus. Então Deus fez tudo e viu que era bom, e quando ele formou o homem, ele disse que era muito bom. O homem é a coroa da criação de Deus, é a obra-prima. Obra-prima é a principal obra de um autor. 1:3 diz: pecado desviando-se do propósito de Deus. Pecado desviando-se do propósito de Deus. O que é pecado? Pecado, ele vem do grego hamartia e vem do hebraico ratá, que quer dizer errar o alvo. Então, todas as vezes, esse é um termo genérico para pecado, tá? Existem termos específicos, mas esse aqui é o termo genérico. Errar o alvo era uma prática usada pelos gregos, que todas as vezes que o arqueiro errava o alvo nas Olimpíadas, no treinamento com arco e flecha, todas as vezes que ele errava o alvo, ele cometia uma hamartia, que é justamente a palavra emprestada para pecado. Então, o pecado é errar o alvo. O alvo é a palavra, é a obediência à palavra e a obediência a Deus. Todas as vezes que a gente desobedece, a gente erra o alvo, a gente comete uma ratá, ou a gente comete uma hamartia, e a gente perde o propósito para o qual nós estamos sendo chamados na execução da glória de Deus. Então é importante que a gente entenda que o pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus, e que a gente precisa cada vez mais buscarmos a Deus em oração, na meditação da palavra, no estudo da palavra, para que a gente possa viver uma vida santa, em retidão e integridade diante de Deus. Quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais o homem se aproxima de Deus, maior é o senso que ele tem de pecado. Quanto maior for o senso que ele tiver de pecado, maior será a sua vigilância para não pecar contra Deus. Isso é importante a gente ter em mente. Então o pecado, ele desvia. Foi justamente o que o homem fez. Começou de muito papo, de muita conversa, começou a chegar muito perto do abismo e acabou caindo no abismo por flertar com o pecado. Com o pecado não se brinca, com o pecado não se flerta, com o pecado não existe forte. Ele começa como uma teia de aranha, devagarinho, e ele te prende e você
acaba depois não conseguindo sair, quando sai, sai com muitas sequelas. Por isso que brincar com o pecado não é coisa para nós. Vamos lá. À medida que a população aumenta, o autor comenta aqui, é claro, aumenta a população, aumenta-se a capacidade de se manifestar o pecado na vida dos homens. O 2 diz assim: as amostras da glória de Deus no homem. A criação do homem está em um ponto elevadíssimo. Em toda a criação, por sermos feitos à imagem de Deus. Mas, se Deus é Espírito, então o significado disso é que Deus nos fez portadores de atributos que apontam para a sua glória. Então nós temos aqui, olha só, Deus nos formou a sua imagem conforme a sua semelhança. Essa expressão conforme, ela está dentro do seu contexto hebraico. Então, qual é a expressão que a gente usa para imagem? Imagem é tselem, é imagem no seu aspecto sombrio, é como se fosse aquilo que emite uma sombra. Uma sombra é a sua imagem. Conforme a sua semelhança, demut, semelhança é algo similar, que traz uma similaridade. Em que aspecto? Se Deus é Espírito, conforme Jesus falou em João, qual é o aspecto que assemelha o homem a Deus? Bom, quando a gente lê o Gênesis, capítulo 1, após a formação desse homem, nós vamos ver que Deus dá a esse homem a capacidade de governar, a capacidade de gerenciar, a capacidade de nominar, a capacidade de, com a sua intelectualidade, manifestar o seu saber. Então, o que nós vamos entender? Que a imagem e a semelhança de Deus não está no seu aspecto físico, porque Deus é Espírito, está no seu aspecto moral, intelectual, volitivo, da sua vontade, do poder de decisão, dentro da sua capacidade de agir por aquilo que Deus colocou dentro do homem, a sua alma, o seu espírito. Isso é isso que a gente entende como imagem e semelhança de Deus no homem, a capacidade de exercer domínio, de exercer governo, a capacidade da razão, tudo isso está intrínseco no homem dado por Deus. O homem, ele foi colocado justamente para que ele revelasse Deus para uns, para os outros. Conforme nós estamos falando na sua inocência, Adão e Eva, digamos que Adão revelava Deus para Eva, Eva revelava Deus para Adão. Ambos conseguiam manter uma comunhão, comungar com Deus, ser íntimos de Deus, e Deus sempre na viração do dia ia ali ter um diálogo com Adão e Eva, o que indica que quando a gente entende de viração do dia, termina um dia, inicia outro dia, que o dia terminava e se iniciava com o homem tendo comunhão com Deus. Logo, se você inicia e termina, você tem uma comunhão com Deus ininterrupta. Esse é o sentido que eu compreendo de termina um dia e inicia outro dia em comunhão com Deus. Na viração do dia, Deus ia lá e dialogava com eles. Isso era uma comunhão constante. Amém? Vamos lá. Corregência com Deus é a capacidade que Deus deu justamente ao homem de comandar. Quando Deus deu origem à criação, determinou seus papéis
pelo poder criativo de suas palavras, né? O poder da palavra de Deus. A palavra de Deus criava a ação ordenada, mas quando Deus foi determinar o papel do homem, ele lhe deu uma ordem consciente. O homem, da posse dos atributos de Deus, lhe conferiu, deveria usá-lo consciente e intencionalmente para cumprir as ordens dadas pelo Criador. Então, Deus dá ordem ao homem para que o homem pudesse dar continuidade naquilo que Deus havia feito, daquilo que Deus havia criado. O homem agora teria a capacidade dada por Deus de nomear aquilo que estava ali no jardim. Olha que coisa gloriosa quando a gente entende que Deus permitiu que o homem participasse dessa criação, dando nome aos animais. Então a gente percebe que a importância que Deus dá ao homem quando Deus dá a ele a liberdade de participar de tudo que Deus tinha criado, e o homem ali então participa, nomeia, trabalha, ele ia ter a capacidade de cuidar do jardim, ele teve a capacidade de cuidar do jardim. Deus deu a ele parte dessa criação para que ele também desenvolvesse e trabalhasse nessa obra do Criador. Olha que coisa gloriosa quando a gente percebe que Deus dá essa oportunidade para que o homem possa atuar na obra dele, para que o homem possa ser útil na sua obra. Olha que coisa boa quando a gente percebe que, apesar de Deus não precisar de mim, ele conta comigo para a execução da sua obra. Assim como hoje Deus conta comigo, Deus conta contigo no papel da execução da obra do Senhor, ele é semelhante ao que ele fez com Adão no paraíso. Então, meu irmão, regaça suas mangas e vamos para frente da batalha, porque Deus te chamou, Deus te deu um papel, Deus te deu uma função, Deus te deu um dom, uma capacitação. Esse é o momento, meu amigo professor, de a gente partir da aula, da teoria para a prática. Então, como sempre eu vou falando aqui, a gente tem que ter um momento da prática da aula. Esse é o momento. Deus está te dando a oportunidade de participar da obra que ele poderia começar e concluir sem precisar da gente, mas ele decidiu contar conosco. Ele conta comigo, ele conta com você. Então esse é o momento da aplicação, tá bom? Deixa o seu comentário aí, fala o que você acha desse momento da aplicação da aula, porque o aluno precisa sair dali com o seguinte pensamento: eu preciso utilizar o que aprendi hoje. Porque se não tiver o momento da aplicação da aula, o aluno, para si mesmo, ele pergunta: e daí? Aonde eu uso isso aí? Tá bom? Então não se esqueça da aplicação. Sempre elabore uma aula pensando na aplicação. Vamos lá. A glória do homem nas ações e palavras. A glória do homem nas ações e palavras. Assim como Deus se fez conhecido por suas ações e palavras, ele designou ao homem em tornar sua glória conhecida no mundo por suas ações e por suas palavras. Olha, ele designou o homem para tornar sua glória conhecida por suas ações e palavras. Depois de Deus criar todos os animais, poderia ele mesmo dar seus nomes. Olha aquilo que eu estava falando. Então o que Deus faz? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e deveria ser vista por toda a humanidade. Além das palavras, o homem deveria governar os animais e administrar os recursos naturais com a sabedoria que honrasse ao Criador. Ou seja, Deus confiou ao homem a capacidade de exercer determinado papel e honrá-lo dentro daquilo que ele havia delegado para o homem.
A pureza de propósito com que a gente faz a obra do Senhor é muito importante para a gente fazê-la bem feito. O que seria pureza de propósito? É quando o meu propósito é puro, quando o meu propósito não há um sentimento de ganho, um sentimento ganancioso, um sentimento daquilo que eu possa vir a me completar. Então, quando eu faço com esse sentimento, logo o meu propósito não é puro. Eu tenho um sentimento dentro de mim que vou fazer para que eu possa me dar bem dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Então, sentimento de propósito, pureza de propósito, é muito importante, define muito o caráter de quem está fazendo algo para o Senhor. Deus confiou a eles para que eles fizessem aquilo ali se comprometendo com Ele, mas eles começaram a conversar, a bater papo com a serpente e deu na grande problemática que a gente vive até hoje. Vamos lá. Um estágio no Éden. O Éden foi, por assim dizer, o estágio do homem criado. Cadê? Do homem. O Éden foi, por assim dizer, o estágio humano para cuidar de toda a terra. No jardim havia todo tipo de árvore das quais o homem poderia comer, e uma árvore do qual ele deveria guardar. Disso Deus deu autoridade ao homem para subjugar os animais, e o diabo se apresenta justamente em um animal para tentar o homem, lhe fazendo perguntas às quais o homem não tinha dever algum de lhe responder. É porque conversa demais, e tudo que se conversa demais, se ganha a confiança, começa a dar-se muito crédito. E a serpente, na sua capciosidade ali, sagacidade, que havia o demônio por trás daquilo ali, eles começaram a bater papo, e eu penso que não foi uma única vez, é claro que a Bíblia narra uma única vez, porque isso é relevante para nós, isso nos faz entender o texto. Mas eu penso que esse diálogo não foi uma única vez, não foram duas vezes, que ela constantemente estava por ali batendo um papo com aquele diabo ali, com aquela serpente todo dia batendo papo, até que uma hora o diabo preparou o laço e deu para Eva, e Eva colocou a sua mão e foi pega na armadilha do diabo. O diabo, ele seduziu Eva a pecar, ele não fez com que ela pecasse. Então ele seduziu e ela pecou de livre e espontânea vontade. É bom também a gente falar isso, porque pecar, eu é que decido não pecar. Deus não vai pegar na minha orelha, você não vai pecar. A decisão de não pecar, de fechar a porta para o pecado, é minha, é sua, e traga essa como uma tônica para o seu aluno. Eu não sou culpado, nós não somos culpados do pecado de Adão, nós somos culpados do nosso pecado. A gente não pode terceirizar o nosso pecado, eu preciso assumir o meu pecado. Tá bom? Vamos lá, 3, a restituição do propósito original. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o plano divino da salvação em Cristo Jesus é restaurar o ser humano por intermédio, incluindo sua honrosa posição original, a qual Deus estabeleceu como corregentes de sua criação. Então Deus precisava restaurar essa imagem que agora estava torcida no homem. E como que ele fez isso? Por meio de Jesus Cristo. A imagem de uma vida reta, de uma vida justa, de uma vida santa, é o que o Evangelho tem de proposta para aqueles que abraçam a fé em Cristo. Deus não desistiu do homem, do seu papel da criação. Ou seja, mesmo com o homem pecando, Deus não desistiu. Deus aniquilou uma geração, em Gênesis 6, ele fala que ia aniquilar. Gênesis 7 ele manda o dilúvio.
Gênesis 9, Noé sai da arca e ele recomeça tudo de novo. É uma segunda chance, é uma segunda oportunidade que ele dá para o homem. Então Deus sempre dá uma segunda oportunidade. É bom a gente ficar atento para isso, para a gente não achar que a graça de Deus ela vai se estender por várias vezes quando a gente vive uma prática de vida longe da presença de Deus. Então, Deus não destituiu o homem do seu papel da criação. Deus está sempre com os braços estendidos para o homem. O 2 diz, não limite seu potencial de glorificar a Deus. Cada ser humano tem um potencial dado por Deus. Quando desenvolvemos e expressamos este potencial, refletimos os atributos de Deus. Ou seja, as práticas religiosas não são as únicas, nem as mais plenas formas de expressarmos nosso temor e amor a Deus. O desejo de Deus é que, como disse Paulo, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Não há no jardim menção de cultos e orações ou ofertas. A vida de obediência a Deus era o culto. Ou seja, o principal culto nosso não é aquele que está dentro da igreja. Aquele é legal. Mas o principal culto nosso é aquele fora da igreja. É eu ser o sacrifício vivo todo dia e o dia todo. Esse é o principal culto, é o culto da obediência, da fé racional, da intimidade, do relacionamento, da adoração a Deus, de um ser que é um adorador independente do local e da circunstância. Para nós fecharmos o 3.3, o servo perfeito de Deus, analisar mais de perto o papel e o propósito que o homem tinha em sua relação com Deus, antes da queda nos leva a pensar sobre o que Deus espera de nós hoje. Somos convidados a uma reaproximação ao propósito original da vida. E quando lembramos que, embora Deus tenha expulso o homem do Éden para o mundo, Cristo invade o mundo para nos trazer de volta, não ao Éden, mas à comunhão plena com Deus, que era o grande desejo de Deus com Adão e Eva no jardim. Lembra que eu falei que terminar a viração do dia, Deus estava sempre lá? Ou seja, termina um dia e inicia outro dia. Deus vem restaurar, Deus vem nos resgatar, Deus vem nos trazer de volta para os seus braços, para essa intimidade, para essa comunhão. O que mais Deus quer é ter comunhão conosco. E muitas das vezes o que menos nós queremos é manter a nossa vida de comunhão com Deus. Concluindo, diz que o presente estudo contribui para que cada discípulo de Cristo, por ter sido resgatado da vã maneira de viver, esteja plenamente consciente e atento para viver no presente século, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que em tudo seja Deus glorificado. Meu irmão, eu quero desejar para você uma excelente aula. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua igreja, sua classe. Ore pelos seus alunos, prepare a sua aula, mas peça a Deus uma mensagem para ser direcionada por Deus ao coração dos seus alunos. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo resumo da lição 3.